Vamos começar a nossa 52ª live. Gratos estamos a Deus, gratos estamos a Deus por mais esta rica oportunidade. Hoje são 30/8 de 2024. Estamos de volta com a nossa live, fazendo a defesa da nossa fé. Sempre nós repetimos que o nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas. Não temos compromisso com grupos, com pessoas. Nosso compromisso é com Cristo, com a sua palavra, o compromisso com a verdade. Nós não devemos satisfação a homem algum. Devemos satisfação a Deus. Queremos sim estar de acordo com a sua palavra, de acordo com a verdade. Isto é o que interessa. Isto é o que interessa para você caminhar bem. Esteja de acordo com aquilo que Cristo quer para a tua vida, de acordo com a sua vontade, e aí você vai caminhar bem. Não aos homens, lembra-te do salmo que diz assim, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Então, não aos homens, mas a Cristo. Então, nós não temos o intuito e o propósito e a finalidade de denegrir ninguém. Apenas falamos a verdade, pregamos a verdade. Agora, a verdade, ela fere e dói. Mas nós queremos beliscar a sua consciência com a verdade, levando até você aquilo que te ajuda. Porque a verdade é o quê? Não é uma ideia, um estado ou um conceito da mente. A verdade está manifesta em uma pessoa divina. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Queremos que você conheça a verdade. Tenha um relacionamento com Cristo. Isto é o que importa. Então, boa noite a todos, aqueles que vão assistir pelo Facebook e aqueles que vão assistir posterior amanhã pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente. Esperamos que seja de grande ajuda para vocês. Um forte abraço a todos, um shalom a todos. Irmão Fabrício. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma grande live para a glória do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos, a você, irmão pastor Gutenberg, irmão Sélvio Egres. Deus abençoe, irmão. Vamos nessa, né, pastor? Mais uma vez, mostrar para os nossos contatos, nossos irmãos e irmãs, que a mensagem é pura, que a mensagem é verdadeira, que a palavra de Deus é santa e poderosa. E que o diabo, o trabalho dele é esse mesmo, de procurar denegrir, procurar difamar, procurar jogar pedras, né, naqueles que fizeram alguma coisa, que querem alguma coisa com Deus. Então, se é o papel do inimigo, nosso papel aqui é se opor a isso, pregar a verdade com a verdade, né? Pregar a verdade àqueles corações famintos por vida eterna. Quem não quer, infelizmente, irão colher as suas tempestades, né? Plantam ventos, colhe tempestades, julgamento. Infelizmente é assim. É gosto regalo do peito, a vontade de Deus é de salvar e de abençoar o povo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos servir de bênçãos para esse povo amado aí, irmão, preciosos irmãos que estão nos escutando, nos ouvindo e nos assistindo. Em nome de Jesus. Irmão Sélvio, boa noite. Eu não dei nenhum boa noite para o irmão. Deus abençoe. Pois não, pode dar suas considerações iniciais. Shalom, Deus abençoe, pastor Gutenberg, pastor Fabrício. Amém, irmão. Cada irmão que vai nos assistir posteriormente, que está nos assistindo agora. Que tenhamos uma boa live, que Deus seja o condutor dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Amém. Que possamos falar desse evangelho e dessa mensagem, né? O qual Deus tem nos dado, através do mensageiro, através dessa volta, dessa restauração, né? Daquilo que foi perdido durante todos esses tempos e foi trazido a nós, que por revelação e também por amor a Cristo e a sua palavra, tem nos alimentado, né? Nós temos alimentado das fontes sangrentas de Emmanuel, temos comido essa carne, bebido esse sangue, o qual representa a sua palavra e o seu estímulo da palavra. Então estamos aqui como um corpo unido, como um corpo vivo, nessa noiva, Amém. Propagando e tentando resgatar, quem sabe não o último eleito, mas um dos que ainda estão perdidos por aí,
que possa vir ao aprisco, né, do nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um. Amém, amém. Deus abençoe grandemente. Muito bem, nosso tema hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre, assim, palavras que colocam na boca de William Branham dizer aquilo que ele não disse. A gente sabe que o equilíbrio está no meio de dois extremos, né? Você não pode ir nem além e nem aquém. Você não pode ser nem um legalista, que é um extremo, e você também não pode ser um liberal também, que é outro extremo. Você tem que estar no equilíbrio. Certa feita, um médico alemão, um médico suíço-alemão, Paracelmo, ele disse assim, que no século XVI ele disse o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, essa é o que faz a diferença entre o remédio e o veneno. E também nós temos também outra coisa também, e a forma de usar também. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, por exemplo, um dos óleos mais essenciais que existe para a nossa saúde é o azeite de oliva. Mas você tem que saber usar ele. Ele é feito para consumir cru. Se você aquecer o azeite de oliva, você for passar um ovo no azeite de oliva, aquecer, ele vai se tornar um veneno. Ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Então também a forma como você usa pode se tornar ou um veneno ou uma ajuda. Então a diferença também entre o remédio e o veneno é a dose. Se você trouxer altas doses de algo, você precisa tomar na dose certa, porque senão vai se tornar um veneno para você. Então, deixa eu dar outro exemplo aqui. Não tem coisa melhor nesta vida para desintoxicar o corpo. Só estou dando um exemplo aqui para a gente pegar uma base para entender. Desintoxicar o corpo do que carvão vegetal ativado. Agora, quando você estiver tomando um carvão vegetal ativado, não tome outro suplemento, não tome nada. Porque o carvão vegetal, ele vai sugar toda a impureza que existe no seu corpo. E também ele vai sugar a coisa boa também. Então, você tem que saber tomar ele. Quando estiver tomando ele, não tome outra coisa. Só tome ele, porque ele vai tirar toda a sujeira que existe no seu corpo. Então, mas tem que saber dosar, tem que saber tomar e também não pode ser tomado todo tempo. Porque depois que ele sugar tudo que não presta do seu corpo, ele vai sugar o bom. Ele vai absorver o bom. Certo? Então tem que saber usar e tem que ter a dose exata. A mensagem do profeta William Branham é da mesma maneira. O que ocorre é que nós tivemos pessoas que fizeram um extremo e outros também que fizeram outro extremo, tirando aquilo que está dentro da mensagem, e outros que acrescentaram além do normal e disseram aquilo que o irmão Branham não disse. E o irmão Branham ele enfatizou bem. Depois eu vou colocar aqui os parágrafos. Ele disse assim, olha, não vá além do que está escrito, como a Bíblia diz, e diga somente aquilo que está nas fitas. Eu já vi pessoas chegando dizendo assim, o absoluto é a mensagem. Não, o absoluto não é a mensagem. O irmão Branham, ele disse na mensagem o absoluto, e na ordem da igreja ele disse, o absoluto é Cristo, é a palavra. Então essa pessoa, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um acréscimo daquilo que o William Branham não disse. Em qual parte da mensagem existe dizendo que o irmão Branham disse que o absoluto é ele? Jamais. Ele diz, não, o meu absoluto é a palavra. Eu sou um irmão como vocês. Eu dependo de Cristo para a salvação. Mas aí as pessoas vêm e dizem, o absoluto é o irmão Branham. Olha só, o absoluto é a mensagem. Não, o absoluto é a palavra. O próprio irmão Branham disse. Outra pessoa já veio para mim e disse assim, o irmão Branham era Cristo encarnado novamente. Não é verdade isso, porque o irmão Branham disse, eu sou um irmão como vocês, pecadores. Só teve uma encarnação em carne humana. O Logos só se encarnou somente uma vez em Jesus Cristo. Então, o que ocorre, Fabrício, eu vou passar já para você aqui, depois para o irmão Selva. O que ocorre é que os outros querem cunhar a gente e querem pintar com o mesmo pincel desses hereges que andam acrescentando, não sabem o que é a mensagem, andam acrescentando, aí os verdadeiros tomam lapada dizendo, aqui está uma facção da mensagem. Já vi pessoas vindo assim, uma facção que diz isso, outra facção que diz aquilo. Mas isso não é a mensagem. Então hoje o que nós queremos desmistificar, vamos usar esse termo aqui, desmistificar é isto, que o que estão pregando aí não é a mensagem que o irmão Branham ensinou.
Por exemplo, dizer que as fitas substituem o quíntuplo de Efésios. Como é que pode um negócio desse? Me diga. Quando foi que o irmão Branham disse isso? O irmão Branham disse, olha, esses ofícios do quíntuplo de Efésios são presciência, pré-ordenação e predestinação de Deus para estar na igreja. Como é que pode? Eu estou dizendo algo que o irmão Branham não disse. As fitas substituem o quíntuplo. Não, 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 não. E aí nós temos aquele negócio, Cristo já veio na nuvem, o irmão Branham nunca disse isto. O William Branham está acima da palavra, agora vem os escépticos de fora e dizem assim, os membros desta mensagem concordam que o William Branham está acima de Cristo, acima da palavra. Quem foi que ensinou uma babaquice dessa? Nós nunca ensinamos isso, nós cremos que o absoluto é a palavra, como o irmão Branham ensinou. Nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. Aí vem os críticos também e dizem assim, irmão Branham ensinou, se a mulher cortasse o cabelo, eles pegam o texto fora do contexto. Se a mulher cortasse o cabelo, o marido tem direito de se divorciar dela. Ora, a Bíblia diz lá em Coríntios assim, o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Se ele é o cabeça, se ela desobedece ele, não quer seguir o cabeça, ele tem direito de se divorciar dela, mas não de casar de novo. Irmão Branham nunca disse que tem direito de se casar de novo por causa de cortar o cabelo. Agora me desafio qualquer séptico que venha e diga que ele disse que o cara poderia casar de novo. Casar de novo só tem a regra geral é morte. A regra geral é morte. E a exceção é fornicação e nada mais. Estão entendendo? Então o irmão Branham ensinou pra gente assim, a regra geral é morte. E a exceção é fornicação. Pronto, só isso. Para poder ter um novo casamento, para poder casar novo. Porque a fornicação vai descobrir que ela não era virgem, então pode ser anulado aquilo. Aquilo pode ser anulado, que foi uma mentira. Então ele pode deixar ela e se casar de novo. Só neste caso é a única exceção. Então, para não me alongar muito aqui, é nesses temas que nós vamos debater, e eu também quero debater 1977, que o irmão Branham, as coisas, como foi que o irmão Branham falou, predizer, e sobre Billy Paul, os tubarões, que o irmão Branham nunca falou isso. Gente, julgar uma pessoa por terceiros é terceirizar a coisa, gente. Eu não posso terceirizar. Terceiros falaram, então eu vou acreditar? Não. Diga somente o que está nas fitas. Eu acredito naquilo que está nas fitas. Irmão Fabrício. É isso que estamos vendo. Claro que é cumprimento das Escrituras, né? Os homens ímpios se introduziram, né, na verdade, na palavra, e aí estão com esses pensamentos aí que corrompem muita gente, né? Corrompe, porque as pessoas não se aprofundam, né? Não se alicerçam na Bíblia, nas Escrituras, e muito menos na mensagem do profeta. Irmão, a gente está numa situação difícil mesmo. Eu sei que os eleitos não serão enganados, isso é verdade. Mas nós precisamos nos unir contra esses espíritos errados. É o que nós estamos fazendo aqui. Nos unirmos em uma só fé, num só pensamento, para combater esses espíritos, porque eles são difamadores, eles são caluniadores, eles são aproveitadores, né, de oportunidade, isolam parágrafo, isolam Bíblia, isolam o versículo da Bíblia. E esse trabalho é válido porque alguém está nos escutando, sabe, irmão? Alguém está nos vendo aqui, pastor Noel, Selvo, e está vendo que a coisa não é daquele jeito, né? Não é daquela maneira que esses hereges estão apontando. Porque, de qualquer forma, alguém que escuta, porque eles usam da artimanha, usa de vídeos, usa de parágrafos isolados, e muita gente, é verdade, que não conhece a mensagem, né? Muita gente está na mensagem, mas a mensagem não está neles. E aí, qualquer vento de pensamento errado, essas pessoas... Porque essas pessoas que estão nessa condição hoje, eles já foram da mensagem, né? Pelo menos entre aspas. Você pode olhar que alguns que estão aí difamando, esse lá de Goiânia, aquele outro mais lá. Inclusive, chamaram para um debate, né? Eu nem respondi para o senhor. Não foi? Irmão, você já aceitou o debate? Aí ele não respondi. Eu pedi uma semana de espera, aí eu não respondi ele ainda não. É contra, é contra aquele outro lá, Roberto? Não. É contra aquele, o Carlos Roberto. Isso, Carlos Roberto. Isso. Bom, eu sei disso, que um é preparado disso. Eu sei que se eu é preparado, a gente é preparado para isso. Quantos combates a gente não tivemos contra espíritos errados em todo lugar aqui, todo onde a gente vai contra denominacionais.
Bom, a minha oração é que, se Deus colocar no coração do irmão para o irmão ir, que Deus possa abrir o entendimento, né? Que haja ganho, né, irmão? Que haja ganho, né? Para os eleitos, né? Que haja ganho. Porque é difícil no combate ter, no debate, ter pessoas que se convençam, né? Quem já está convencido, já tem aquele pensamento, é difícil você tirar. É complicado, está muito cauterizada. Bom, mas é o que Deus coloca no coração da gente, né? Mombrana disse com aquele debate lá em 1950, né? Que até a coluna de fogo foi tirada naquele dia contra o Batista. E aí Bosworth foi, né? Era Bosworth, né? Que foi lá. Isso. Foi Bosworth que foi combater lá, aquele irmão. Você vê que só teve problemas, não teve. O Bruno ficou lá na audiência, meio que desapercebido, mas Deus abençoe. É a minha oração. Né, irmão Celso? Por ele, se ele aceitar, né? Porque, bom, eu não sou muito bom de debate, porque debate você é no tempo, e aí você tem que estar muito focado, né? Porque senão fica aquele debate boca, né? Aquela coisa que eu já vi muito debate, inclusive naquele César Cavalcante, eles vão ali e tem uns que ficam desaforados, o nervosismo bate, e aí a pessoa está dizendo coisa com coisa mais, é complicado. Mas quando a gente tem um tempo para falar, né? Quando eles dão tempo para a gente mostrar mesmo que a gente crê, porque tem gente que se acoa, né? Tem gente que fica com medo. Teve uma da mensagem que praticamente achou que não precisa mais de profeta, não precisa mais de profeta, aquela coisa toda lá. Quando falaram do profeta, ele recuou. Isso é sei lá, para que ele pensa, né? Que eu sei que não era o assunto no momento, mas vamos mostrar para os nossos contatos do Facebook que a verdade tem um centro. E nós estamos mostrando o centro da mensagem. Eu sei que se os meus irmãos aqui, de Souza, os seus irmãos aí, irmão, tem o pastor Gutenberg, a igreja daqui de Souza, a igreja do irmão Sélvio aí que está aí. Eu sei que eles estão sendo bem alimentados, bem instruídos, né, irmão? A gente está colocando as coisas no seu devido lugar, balanceando a coisa, para dizer, não, porque as pessoas dizem, fala profeta, tem uns que já ovacionam o homem. E tem outros que já querem tirar a mensagem de cena. Eu vi, inclusive, o vídeo do pastor do irmão Sélvio aí falando, né? Agora há pouco, falando sobre isso, né? Eu vi que ele disse aí um pouquinho, mas eu vi você falando sobre isso. Pois é. Fala um pouquinho desse vídeo aí, irmão, que você estava falando. É no assunto também, né? Irmão Sélvio. Irmão, o que eu vejo assim, nós sabemos que tem canais, né? Não é só um, são vários, que estão para combater a mensagem do mensageiro, né, declaradamente, né? E esses irmãos aí, essas pessoas, então não tem como chamar de irmão, porque trevas e luz não são irmãos, né? Verdade. Então, infelizmente, é com muito pesar, irmão, que a gente fala isso. Às vezes as pessoas acham que a gente está combatendo porque a gente gosta de brigar, gosta de discutir. Mas assim, irmão, quando a pessoa está fazendo algo errado, e tu dizer para ela que aquilo é errado, tu está ajudando ela, por mais que ela aceite ou não. Se dizer para a pessoa, olha, passar o sinal vermelho vai dar acidente. Se a pessoa vai passar o sinal vermelho ou não, é por conta dela em risco. O problema é que nessa transgressão aí, ela acaba envolvendo outras pessoas inocentes que estão fazendo certo ou querem fazer o certo e se machucam. E a minha preocupação é com essas pessoas. Mas os maiores desmistificadores, ou os mais contra o Mombrana, porque essa palavra, até o pastor Gutenberg falou agora, desmistificando, é uma palavra pejorativa que eles usam em relação ao Mombrana, porque na verdade é isso. Essas doutrinas aí, que o novo nome é Branca, que não foi o Mombrana que ensinou isso, inclusive ele se entristeceu quando ele descobriu que tinha alguns irmãos na igreja batizando o nome dele, ele queria parar o ministério, e Deus falou para ele, se tu parar, vai ser que nem o teu, um parente dele lá, vai ser que nem o teu parente lá, e tu vai virar um mendigo, vai ser um vagabundo. Então, aí essas doutrinas que aparecem, esses aí verdadeiramente são os que causam tropeço na mensagem. Esses desmistificando Branca, a gente sabe que eles são mau caráter. Eles pegam o corte do que o Mombrana falou, tiram do contexto. Pode ver que é um vídeo assim, por exemplo, quando o Mombrana fala um assunto um pouco polêmico para os nossos dias, eles botam um vídeo de 10, 15 minutos de
de outra pessoa. Por exemplo, querem acusar o Mombrana de ser supremacista branco, né? De ter envolvimento com a KKK, né? Que era um movimento supremacista branco lá na época do Mombrana. Aí eles botam toda a história do pastor lá, do pastor Davis, fala de outros homens lá que fundaram a KKK lá, né? E aí depois, no finalzinho, aí eles falam, olha, tá vendo esse cara? Era pastor do Mombrana. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Meu primeiro pastor, eu não sabia disso. O meu primeiro pastor tinha 2 esposas, era casado 2 vezes. Eu não tinha consciência disso. Mas depois que eu li a mensagem e vi que um ministro não pode ser um pastor casado 2 vezes, o que aconteceu? Ou ele, né, aceitava a mensagem, ou ele continuava do jeito dele e eu saía. O que aconteceu? A semente tem que sair da casca. A semente, ela fica ali na igreja, mas quando ela se sente, vamos dizer, ferida, ela tem que sair dali, né? Ela tem que sair. Então, hoje alguém pode dizer, mas o teu primeiro pastor, Selva, tinha 2 esposas, tu não cria na mensagem? Eles falam, o Mombrana, tem histórias que o Mombrana fala assim, ó, ele conta isso e isso, em outras histórias ele conta isso, isso e isso. Irmão, por exemplo, o meu pastor, aonde eu estou congregando hoje, ele falou, irmão, Selva, traz o teu testemunho, mas em 10 minutos. Irmão, eu trouxe meu testemunho em 10 minutos. Se tu pegar um testemunho meu em outra igreja aí de 45 minutos, que o pastor diz assim, irmão, hoje vai ser só testemunho, dá o teu testemunho pessoal, tem 45 minutos para falar. Irmão, é claro que eu não vou ficar repetindo 10 minutos 4 vezes. Eu vou dar mais detalhes. Então eles pegam 2 colocações do Mombrana, o Mombrana se expressando brevemente sobre um assunto, e outro, o Mombrana sendo mais detalhista porque ele tem mais tempo naquele culto para falar, e diz que o Mombrana fica acrescentando coisa, mas não é isso. Mas como eu estava falando, mas a minha preocupação não é com essas turmas aí, porque eu já vi que eles são mau caráter mesmo. A maior preocupação é como o vídeo de hoje que eu fiz. É homens que se dizem da mensagem, que crê no Mombrana, que dizem crer no Mombrana, mas estão querendo fazer uma diferenciação entre a mensagem e a Bíblia. Não estou falando do homem William Branham. Não estou falando do homem William Branham. Estou falando agora da mensagem de restauração, do Elias restaurador, do ofício. Eu não estou falando de Jonas, quando decidiu desobedecer a Deus, indo para um lado. Eu estou falando do Jonas indo fazer o que tinha que fazer, mesmo contra a vontade dele. Então, o Mombrana mesmo fala, tem coisas que me doem. Falaram para o Mombrana, essas coisas que tu prega nos deixa, como é que é a palavra que o irmão usou? Nos deixa constrangido, Mombrana. Porque as mulheres tudo com o cabelo cortado, tudo usando maquiagem, tudo usando calça, os homens tudo bebendo, tudo fumando. Na época do Mombrana, eles pregavam e iam lá para a sala do cigarro e fumavam. Então, o Mombrana batendo forte contra isso, aí o Mombrana falou assim, você se sente constrangido? Imagina eu que tenho que enfrentar milhares de pessoas olhando para mim e eu sabendo que estão nessa condição errada. Quem que se sente mais constrangido? Entendeu? Eu vou contar teve o meu penúltimo vídeo, uma moça veio falar do vídeo. Aí tu pensa assim, bom, vamos ver quem que é essa moça. Aí tu só clica no perfil dela ali. Aí tu vê que segue Madonna, segue a Rihanna, segue a Funk, segue... Aí tu pensa assim, essas pessoas aí que falam mal do Mombrana por mau caratismo, eles não têm nem vida. O outro lá tem um canal de luta livre. Né? Aparece um monte de mulher seminua, para não dizer pior, coisa pior. E esses aí querem se colocar na cadeira do julgamento e condenar um homem que eu vou dizer assim, que eles não fizeram nem 0 à esquerda, vezes. Não boto nem 0,1%. Boto 0 à esquerda. Entendeu? Mas, voltando aqui, já passando a fala para o pastor Gutenberg, o que me preocupa é esses pastores, porque o que acontece? Esses pastores que dizem ser da mensagem e começam a pregar, a viver o seu ministério, inclusive eu estou lendo essa mensagem, o rei rejeitado, o Mombrana diz assim, irmão, é Cristo que tem que ser o líder da igreja, é o Espírito Santo. Aí tem os irmãos lá perto do play. Aí o Mombrana fala, não por coisas mecânicas. Porque, irmão,
como é que tu vai, até o pastor estava dando esse testemunho na igreja, o pastor da mensagem, o tal do aperto play, estava num grande problema porque aconteceu uma situação que ele não tem mensagem, ele não tem fita para colocar ali para resolver aquele problema do Mombrana tocando naquele assunto. E agora? Aí o meu pastor disse, irmão, tu sabe que tu é pastor, né? Tu sabe que foi chamado para rebanhar. Tu sabe que tu pode falar, né, irmão? Mas, pastor, eu não posso falar. Hoje eu encontrei a maior hipocrisia. Eu tenho na minha agenda do WhatsApp, um dos maiores propagadores dessa doutrina do aperto play. E aí, eu estava passando ali os stories, não, do WhatsApp, como é que chama? Os status. Status. E ele postou, irmão, eu fiquei de queixo caído. Ele postou uma pregação de uns 10 minutos, ali um link, né, para te acessar, de um padre falando sobre como o homem tem que se portar dentro da casa com a mulher. E eu fiquei, esses camaradas não querem um pastor da mensagem, não querem um pastor Fabrício, não querem um pastor Gutenberg, não querem um pastor da mensagem pregando, mas aceitam e distribui e faz aquela divulgação de um padre católico. Então, irmão, é esses que realmente são contra a mensagem, que se levantam dizendo que Jesus Cristo já voltou, já saiu do trono de intercessão, que diz que o novo nome de Jesus Cristo é Fran. Eles pegam esses mau caráter aí, que falam mal do Mombrana por mau caratice mesmo, eles pegam esses irmãos aí que são devota Cacou Filipe, né, aquele profeta, a voz da meia-noite. Ele pega esses homens aí que estão propagando essas falsas doutrinas e diz que foi o Mombrana que falou. E diz que é isso aí que espanta, entendeu? Então a raiz da coisa não é neles. A raiz do problema, desculpa que eu estou um pouco ruim da garganta, a raiz do problema é nesses homens que se diz crer na mensagem, o qual colocam mulher para falar de 4 temperamentos. Eu tive que ver para... Eu falei uma vez para minha esposa, e eu até pensei, será que eu falei demais disso? Eu disse assim, um dia nós vamos ver uma mulher pregar para os irmãos da mensagem. Um dia nós vamos ver isso. E foi num que pegaram uma mulher que é uma psicóloga, só pode ser a psicóloga, o qual eu aprendi desde cedo que a psicologia, né, como é que eu vou dizer, onde o psicólogo te atende é o escritório do diabo, né, a ensinar os irmãos da mensagem sobre 4 temperamentos. Pode, uma coisa de filósofo. Poxa, nós temos tudo isso aqui de mensagem, lógico que eu não tenho todos, irmão. Tem tanto assunto para falar, os camaradas falando, uma mulher falando, os irmãos da mensagem, um barbado lá, olhando uma mulher explicando o que é 4 temperamentos. Mas se eu quiser, eu vou lá no coach, eu vou lá no psicólogo. Como eu vi uma vez, um pastor pregou só sobre alimentação, nada contra, o pastor ele tem que alertar as ovelhas sobre alimentação, mas foi um culto todo sobre alimentação. Isso aí eu presenciei. No final do culto tinha um irmão distribuindo um CDzinho. Eu pensei, poxa, isso é uma pregação. Cheguei em casa, coloquei no meu próprio CD, eu tinha uma coisa, era Dr. Laí Ribeiro falando sobre alimentação. Qualquer alimentação, eu vou no nutricionista, irmão. Eu quero esse alimento aqui para minha alma. Eu vou na igreja para escutar alimento para a alma. Isso é saudável para a alma. Então é esses camaradas aí que eu fico mais, sabe? Esses que dizem assim, ó, a mensagem, como foi no vídeo de hoje, a mensagem saiu daqui, mas isso aqui é maior que a mensagem. Aí tu fica assim, tá, mas o que tu quer me dizer, então? Para que eu combater? Para que falar isso? Se tu acha que a mensagem e a Bíblia são juntas, para que dizer que uma coisa é separada da outra, quando na verdade Malaquias capítulo 4, versículo 6 está na Bíblia. Malaquias capítulo 3, que fala da voz do que clama do deserto, que era João Batista, está na Bíblia. Todos os profetas em todas as suas eras foram escutados. E quem não escutar essa mensagem de Noé, ia ficar no dilúvio, como aconteceu. Quem não escutar essa mensagem de Moisés passar o sangue no umbral, ia morrer os primogênitos. Então, cada mensagem, em cada tempo, foi importante e foi Deus que trouxe para o povo. Não tem separação. Agora tem que saber separar o homem. Porque eu sou homem. O irmão que está me assistindo é um homem, é uma mulher. Nós temos nossas dificuldades, nossas falhas. Mas nós temos algo acima de tudo isso.
que é a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Gutenberg. Amém. Isso aí é interessante, me levou a um ponto aqui, até eu notei, porque assim, essa questão das pessoas da fita é complicado. Eles já vieram, vários deles, no meu WhatsApp, atrás de uma amizade, né, comigo assim tal. Mas não dá para aguentar, porque os camaradas são assim. Vários deles já disseram que eu era um demônio no púlpito, porque eu não estava pregando, era um demônio. Aí, inclusive, um deles compartilhou, um pastor da denominacional pregando. Eu disse, quer dizer que vocês me chamam de demônio, que estou pregando a mensagem correta do irmão Brana, estou no púlpito, é um demônio, tu compartilha um negócio desse aí. Deixa de hipocrisia, vocês são uns hipócritas. Me perdoe dizer, perdoe minha fraqueza, mas isso é hipocrisia. A mensagem do irmão Brana está dizendo que cada igreja deve ter e escolher o seu pastor. E escolher o seu pastor, aí vocês ouvem isso e vocês fazem o quê? O irmão Brando diz, o pastor é como o prefeito de uma cidade. Você já viu o prefeito de mais de uma cidade? E aquele pastor lá que é o papa de vocês, o João dos Santos, que tem 20 cidades? Deixa de hipocrisia, eu falei para um há pouco agora. Eu não vou continuar o contato contigo não, gente, porque eu me sinto mal quando converso com vocês. Eu disse para ele, francamente, eu me sinto mal quando converso com vocês. Pois é. Porque assim, vocês ouvem as fitas, o irmão Brando está dizendo, o pastor está no escritório, sai do escritório, com a unção do Espírito Santo, com a inspiração divina dada pelo Espírito Santo, e vem ao púlpito e prega a mensagem, seja o pastor, seja o evangelista, seja o mestre, seja um apóstolo também, ele vai lá e prega. Vocês escutam isso e dizem que pastor não deve pregar? É demônio no púlpito. Gente, deixa de hipocrisia. Sabe o que está acontecendo na mensagem? É assim, nós temos igual a Saul e Golias. Saul não tinha, ou melhor, Saul e Davi e Golias. Veja só, Saul não tinha coragem de enfrentar Golias. Verdade. Mas tinha coragem de enfrentar o vencedor de Golias. Observa só. Observa a coisa como é que é. Quando você está instigado por um espírito errado tomou de conta de você, você é capaz de atacar o vencedor de Golias, mas não tem coragem de enfrentar Golias. Parece um disparate isso aí, ó. Porque assim, você teria que ter coragem de enfrentar Golias, né? Mas enfrentar o vencedor dele? Lançar uma lança no vencedor de Golias? Certo? Então assim, eles não têm coragem de atacar o denominacional, mas da gente eles dizem que é demônio. Nós somos demônio porque estamos pregando no púlpito. Nós estamos tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Eles já disseram aqui nessa live, um deles já disseram, vocês estão tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Olha só. Aí chegou o momento que Davi não tinha mais refúgio lá dentro. Teve que pedir refúgio lá em Aquis, o rei de Gat, um filisteu. Aí você tem uma ideia como a condição chegou ali. A condição triste que chegou. Então hoje nós estamos numa condição triste. Nós não vamos buscar refúgio em inimigo, mas nós estamos numa condição de perseguição, de uma tristeza. Dos verdadeiros enganadores estão disfarçados, infiltrados aqui dentro. Por isso Davi disse assim, não eram os de fora que eu tinha que me preocupar. Não, era com aqueles que iam comigo à casa de Deus. Era com estes era o problema. O problema era este. Então, como já frisamos aí, quando a gente vai a um púlpito, quando o irmão Celso fala, eu vou ao púlpito, eu tenho que pregar Jesus Cristo, eu tenho que pregar aquele que muda, que transforma, que salva, que perdoa. Certo? Eu não vou pregar sobre alimento, eu posso até trazer uma ilustração, trazer uma passagem que enriqueça aquilo, mas o centro, o foco tem que ser Cristo. O irmão Breno disse assim, olha, é esta palavra e nada mais, é Cristo e nada mais. Você tem que ter um foco, você tem que ter um olhar, você tem que ter um centro em sua vida, e isto é Cristo. Agora eu vou lá para pregar uma passagem, pregar sobre alimento, depois propagar um CD de um camarada que está falando sobre alimento. Peraí, então vou propagar, não estou propagando o homem aqui. Eu posso até assistir o homem, tomar conselhos para ver, conselhos para mim que ele diz sobre alimentação, aplicar em minha vida, tudo bem. Agora, trazer isto em um púlpito, uma mensagem toda sobre isto, é uma coisa séria. Mas nós estamos vivendo num tempo assim também, que as pessoas dão conselhos, elas querem falar sobre algo que nunca viveram aquilo. E você não pode falar sem que você não vivencie na experiência. Existem coisas na vida que você pode, por exemplo, dizer para uma pessoa que não pode fumar, você não precisa fumar para dizer para uma pessoa que ela não deve fumar, porque aí é claro. Dizer para uma pessoa que não deve adulterar, você não precisa adulterar para poder dizer para uma pessoa que não adultere, não. Porque aí é claríssimo.
Roubar também da mesma maneira. Você não precisa roubar para poder ensinar para a pessoa a não roubar. Não. Tem coisas que não precisa a prática, mas tem coisas que precisa a prática, a vivência. Eu não posso incentivar um membro meu a evangelizar se eu não for o cabeça da evangelização, se eu não estiver na frente. Certo? Eu convivi com um pastor há 8 anos que ele não fazia nada, um preguiçoso, nunca ganhou nada, nunca ganhou ninguém. Certo? Então, assim, nós estamos vivendo isso aqui. Os homens são pastores só de ofício, mas não têm eficácia divina. Então, falta o exemplo, porque a conversa convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu vou, vai tu evangelizar, vai eu não faço nada. Não, eu tenho que estar na frente, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que seguir como exemplo. É isso? Então, Cristo, ele nunca falou algo sem que ele não praticasse primeiro. Você pode prestar atenção. Para Cristo instituir o lava-pé, primeiro ele lavou os pés. Primeiro ele fez. Para depois ele dizer, faça como eu fiz. Então isso é o que é importante. Mas nós estamos dentro da mensagem aí, é um monte de gente, uma babaquice, um engano, e a gente criando doutrina, e criando isso, e o novo nome de Deus é Brana, e Cristo já veio na nuvem, e isso e aquilo, aí propaga-se isto. Aí uma pessoa que chega, a primeira impressão é que fica, acha que a mensagem é aquilo. Mas nós estamos aqui para mostrar que irmão Brana não falou estas coisas, não ensinou estas coisas, e nós estamos aqui para ensinar para você o centro. Não somos melhores que ninguém, não somos os donos da verdade, mas somos filhos do dono. Somos filhos do dono e queremos propagar o que o dono quer. Irmão Fabrício, prossiga. O senhor falando aí, né, vindo na mente da gente que o chefe é que diz, vai, é o chefe, manda aí, e ele não vai. O líder, ele vai na frente. Né? E é de exemplo para o rebanho. Né? É como Cristo. Cristo não diz, vai morrer por mim. Não, vai morrer. Não, ele diz, eu vou por vocês, eu vou na frente. Sempre era o líder é assim. O pastor, o verdadeiro pastor é o líder. Ele não é o chefe, ele não é o ditador. Ele está ali, liderando, né, mano? Vai na frente, chamando as ovelhas e olhando para Cristo. Isso é o verdadeiro líder. Isso é uma coisa que a gente tem que captar, né, irmão? Porque tem muita gente chefe por aí, viu? Chefão, poderoso chefão, como diz um filme aí, nem assisti isso, mas vai falar que tem um filme chamado Poderoso Chefão sei lá, eu nunca assisti esse filme, nem quero saber o que é, mas eu me lembro do título. Então, muita gente, é fácil mandar, né, irmão? O rim aí na frente, vai tu. Não, se a gente tivesse o tu, né, mas quando não tem tu, vai tu mesmo, né? Por isso que é bom a gente mostrar exemplo com as nossas vidas. O verdadeiro pregador e pastor, embora esse ofício, até nesse aperte o play aí, eu não sei aonde está querendo chegar esse povo, irmão, é enfraquecer o ministério pastoral, porque aí enfraquece a igreja. Se enfraquecer o ministério pastoral, o que é que eles estão querendo atingir, a igreja, ruim, ela sucumbe. Porque não existe, o pastor ali, tem que ter o pastor, é o ministério pastoral ali para poder fazer com que essas pessoas levem a Cristo. O profeta traz Cristo ao povo e o sacerdote leva o povo a Deus. Não é assim como o Mano ensinou? Aí sem um pastor, sem um homem de Deus, um homem que quer colocar a fita. Não, eu creio, você quer ouvir a fita? Beleza, é bom demais, o Mamãe falando, as mensagens, nada contra. Agora aperte o play, você coloca uma fita, é meio engraçado. Eu convido um pastor de outro lugar para o púlpito desses que creem no aperte o play, o camarada traz uma fita, escolhe uma fita em casa, o que você tem hoje para dizer? Não, eu tenho aqui essa fita aqui para rodar. Ele disse, é o cúmulo do absurdo isso. Que pastor é então um homem desse? Que pastor é um homem desse que não tem mensagem, que não tem inspiração divina nenhuma? Não tem ministério mesmo? Então é melhor que deixar a fita mesmo. Não tem ministério? Já que não tem ministério, então roda a fita mesmo, porque está dizendo que não tem nada, irmão. É dizendo que não tem nada desses homens, não tem nada de Deus. E aí está precisando de um pastor genuíno, inspirado por Deus, que aprenda de Deus, que mostre o profeta verdadeiro, mostre o centro da coisa. Não tendo, meu amigo, é de mal a pior. Os que estão aí, não tem nada, é vazio esse povo, irmão, é vazio. Pregador vazio, sabe? Tem que estar subterfúgio e trazendo fitas de alguém que não tem nada a ver com a mensagem, vídeo de
tudo bem, eu nada contra o doutor lá, muito inteligente lá, mas para que trazer uma fita num culto? O povo vai aprender o quê espiritualmente? Não dá para esse homem aprender e passar para esse povo muito mais com a dinâmica, mostrando o evangelho, mostrando Cristo. Mas, irmão Selva, é complicado, viu? Homem de Deus tá em falta, olha. Homem de Deus hoje, verdadeiramente ungidos, capacitados, chamados por Deus, é raro, viu? Meu amigo, tá numa escassez grande. Aí, não tendo, o povo inventa qualquer coisa. Aí, bota a culpa. É tanta da doutrina falsa, meu Deus do céu. Eu fico até com vergonha, sabe, irmão? A gente dá até vergonha, né? Porque dá vergonha alheia. O camarada dizer que o nome é William Branham, é o nome de Cristo. O sangue não salva, que é o que tem aqui na minha região aqui, que combati. Que salvação não precisa aceitar Cristo. É outra vergonha alheia. Eu me sinto envergonhado. Não precisa da salvação, não precisa aceitar Cristo, não. Salvação comum para eles é qualquer coisa. Não, para ter salvação comum, não precisa aceitar Jesus Cristo, não. É dar um copo d'água para o irmão Gutenberg. Vou dar logo uma lata para você, irmão. Uma lata, se fosse assim, eu ia dar um carro-pila para o senhor, para o irmão Selvo. Se eu não tivesse vida eterna, não tivesse certeza da minha salvação. Isso é uma balela, confusão, sabe? O povo cai nessa, e o povo tão inteligente da mensagem cai numa dessa, mano. O povo tão inteligente, ao ouvir uma asneira dessa, isso é uma asneira, isso é coisa de asno, jumento, pobre de Cristo. E aí nós ficamos aqui, dizendo aos nossos irmãos que estão nos escutando, fique, pergunte, tem alguma dúvida, né, irmãos? Se tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, nos pergunte, entre em contato com o irmão Selvo, o irmão Gutenberg, o pastor Gutenberg, comigo, nós vamos, sabe, se nós não souber na hora, vamos aprofundar no assunto, mas não adianta ir atrás desses homens, não. Desliga esse áudio, toca fogo nisso, para não poder depois aparecer aí, você todo emaranhado, as pessoas, todo juiz, tudo cabeça para baixo. Eu sei que os ovelhas de Deus não serão enganados, mas isso perturba o povo de Deus, perturba, acaba com a fé de muitos. Eu sei que a Bíblia diz, até importa que entre vós haja, né, heresias, para que se manifestem os verdadeiros. Mas isso só vai manifestar os verdadeiros. Olha o que está acontecendo com nós aqui. Mostrando os verdadeiros pregadores e pastores, e também mostra os isentões, né? E tem uma classe de isentões, que essa é uma classe pior, sabe, irmão? Que tem os que é difamadores, tem os que combatem a difamação e estão no certo, e tem os isentões, que é uma classe terrível, que eles ficam ali, em cima do muro, não tem coragem de avançar, de ficar ali. E é os grandes, homens que poderiam estar posicionados, combatendo contra esse... Mas o silêncio dos bons é o problema do mundo. O silêncio das pessoas que conhecem é o problema. A gente não deve silenciar com o pecado, simples, mas combater o erro. Mesmo que corte nossa pele, sabe? For para preciso perder o pescoço, como João Batista, mas João Batista não se calou. Não é lícito tomar a mulher do teu irmão, Felipe. Perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Verdade. Não é, irmão? Perfeito. Selvo. Antes de passar aqui para o irmão Selvo, muito interessante. Antes de passar aqui para o irmão Selvo, só essa questão aí das fitas que eu disse assim para eles assim, olha. Ouvir as fitas em casa é ótimo. Agora, não diga que as fitas substituem o quíntuplo, que isso aí é heresia. Isso aí é doutrina humana. O irmão Branham nunca ensinou estas coisas. Irmão Selvo. Os isentões aí, que falou o pastor Fabrício, esses aí são os piores, né? E só poderia ser os maiores igrejas, sabe por quê? Eu me lembro quando começou a se levantar aquele grupo, a abertura da palavra, entendeu? Onde começou toda aquela, como é que eu vou dizer, distúrbio, né? Onde muita gente foi para um lado, outra gente foi para o outro. E hoje nós vemos que os que não se envolveram, né, moralmente falando, e caíram, no caso desses espíritos aí, que é aquele espírito, isso aí é o mesmo espírito, irmãos, daquele papinho de que tu vai ficar rico rápido, sabe? Sabe aquele papinho de chegar assim, olha, se tu fizer isso, se tu investir 100 mil reais, tu vai ganhar em um mês 30 mil de juros. É o mesmo papinho desses homens que vem com essa doutrina isolada.
Olha, se tu aceitar essa doutrina aqui, o céu está garantido para ti. Porque, na verdade, a nossa luta é para chegar no céu, né? Então, é o mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito traz, sabe o quê? Para dentro dos lares, para dentro das igrejas, o Espírito do adultério. Que aqueles que conseguiram, vamos dizer, não se contaminar com esse tipo de situação, porque o nosso profeta fala isso, né? Existem 3 coisas que derrubam um homem. É dinheiro, fama e a mulher. E essas coisas estão entrelaçadas juntas. Uma coisa puxa a outra. Então tu vê que esses isentões aí, que não se posicionaram, hoje são os que têm o maior ministério. O que é um isentão? Eu acredito que o pastor Fabrício quis falar. Aqueles que não vão dar bola. Deixa. Não é com nós aqui. Eu tô legal, eu tô morando na minha mansão. Enquanto o bolso deles não diminuiu a conta bancária, eles vão ficar na deles. Entendeu? Eles vão ficar na deles. Deus está me abençoando. Para que eu vou me indispor a perder? Para que eu vou fazer aquilo que o Bruna disse? Eu prefiro comer a bolacha d'água e tomar água do riacho a me deixar ser levado com esse grupo. Tá entendendo? Então, assim, ó. Eu vou falar rapidamente aqui, até porque o pastor Gutenberg já tinha falado isso em outras lives, mas ele falou de 1977, ele falou dos tubarões de Los Angeles, aí eu vou deixar para o pastor responder isso aí depois, o pastor Gutenberg, se realmente uma Umbanda chegou a dizer que Los Angeles e os tubarões e Billy não seria um homem velho, né? Mas a questão de 77, irmão, é uma questão bem interessante, porque o Umbanda cita isso na mensagem 70 Semanas de Daniel, e justamente as 70 Semanas de Daniel é a última metade, né, que é os 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Então o Umbanda estava muito convicto do tempo que ele estava vivendo. O próprio apóstolo Paulo, porque quando é que se iniciou a segunda vinda de Cristo, irmão? A gente sabe que antes que Cristo venha, tem que acontecer 3 coisas: alarido, voz de arcanjo e promessa de Deus. Mas a segunda vinda de Cristo, ela começou lá no Pentecoste. Desde o Pentecoste até hoje, todos os crentes que têm o Espírito Santo esperam a vinda de Cristo no seu dia. O próprio apóstolo Paulo falou: e nós, ele se incluiu, e nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Não aconteceu. Paulo errou? Não. Paulo tinha o Espírito Santo e ele tinha aquela convicção que se Cristo viesse na época dele, ele ia ser arrebatado. Vivo. Aí passou-se quase 2000 anos, uma Umbanda viveu a geração que presenciou a Primeira Guerra Mundial, o primeiro AI, a Segunda Guerra Mundial, o segundo AI, e a Guerra dos Mísseis, onde Cuba estava prestes a, tipo assim, ó, eu sei que nós não vamos ganhar nada, mas eu vou apertar esse botão e vou explodir o planeta Terra inteiro. Então, imagina, o Umbanda está vivendo essa situação, está vendo a decadência moral das mulheres, Elvis Presley, Beatles, né? As denominações dizendo assim, ó, não, o Elvis Presley é crente, é que nem agora. Morreu, o Silvio Santos virou mais santo. O Silvio Santos foi o que financiou. Eu era mundano, irmão, então posso falar. A banheira, aquela pornografia que passava às 4 horas da tarde, corrompendo as crianças e corrompendo a família. O Silvio Santos que propagou um monte de mundanice e ele vai ter que responder por isso. Mas hoje virou santo. Então pensa, o Umbanda estava vivendo aquela época ali, iminente de uma terceira guerra mundial. O que uma terceira guerra mundial é perante as escrituras sagradas? É o terceiro AI. Então o Umbanda pensou, bom, a Bíblia diz que o segundo AI vai acabar e brevemente vem o terceiro AI. A segunda guerra está acabando. Então daqui a pouco vai acontecer o terceiro AI. E antes do terceiro AI acontecer, tanto que ele fala, antes que a primeira bomba caia, a gente tem que sair daqui. Então ele mesmo falou, e agora eu vou ler o que o Umbanda disse aqui, ó. Na mensagem às 70 Semanas de Daniel, parágrafo 227. Agora, eu não quero que ninguém saia entendendo mal. Eu não quero que ninguém entenda mal isto. Não me entendam mal agora. Olha como o Umbanda é enfático. Não me entendam mal 3 vezes. Não diga. O irmão Brana disse que Jesus virá em 1977. Olha aí. Ponto final. Entendeu? Ponto final. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje.
Porém, eu tenho predito que entre o ano de 33, o Mombrana fala 33 e 77, algo tomaria lugar. Sabe por que o Mombrana estava querendo achar que 77 ia acabar? Porque ele fez os cálculos e ele viu que exatamente ia dar o ano de 3.430. Aí o Mombrana fala aqui no parágrafo 197, jubileu significa subir acima, a libertação. Ia se dar mais um jubileu nesse ano, né? 3.430, que era 77. Então ele estava achando que, pô, vai dar um jubileu, então, diante de tudo que está acontecendo, esse jubileu não vai passar. E passou, e veio outro, e pode vir mais outro, e assim pode ir, que o jubileu é a cada 50 anos, né? Pode vir mais 100, 150 anos. Mas eu espero a vinda de Cristo na minha geração. Eu espero. E eu só tenho essa vida. Os senhores só têm essa vida para viver para Cristo. Se tu for para a terra, selado em Cristo, tu vai ressuscitar. Se tu estiver vivo, você vai ficar vivo para ver a vinda de Cristo e ser transformado. É isso. Não, perfeito. Assim, essa questão é assim, quando o apóstolo Paulo disse assim, né, nós os que estivermos vivos, né, porque ele vivia na esperança que Cristo voltasse no dia seguinte ou no minuto seguinte, né? E cada um de nós cristãos, nós devemos viver nesta esperança. Então, eu posso chegar e dizer assim, para a minha família, eu digo assim, eu não acredito que esse mundo dure mais 30 anos para frente. Ou seja, isso é um pensamento meu. Isso é um pensamento meu. Eu não estou dizendo que a Bíblia disse, nem que Jesus Cristo disse. Eu estou vendo que as profecias estão cumpridas diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo aí o desenrolar das coisas, né? A imoralidade, a apostasia, tudo isto. Então eu posso chegar e dizer assim, eu acredito que não dura mais 30 anos. Não dura. Agora, veja só. O irmão Brana, ele falou isso aí, ele fez uma predição que a gente pegar a palavra predizer e profetizar e colocar no Google agora, elas são sinônimos. Mas para o irmão Brana, predizer é diferente de profetizar, não é isso? Então, ele diz, eu predigo, eu não profetizo, né? Porque a profecia seria o assim diz o Senhor, mas ali seria uma predição dele. Agora observe só, nós vamos entender o seguinte, que há passagens na Bíblia que, se você pegar aí, como nós acabamos de falar, o apóstolo Paulo dizendo, nós os que estivermos vivos. Então Paulo errou nisso aqui porque ele não estava vivo para a vinda de Cristo. Exato. Veja só, alguém chegou para mim e fez a pergunta assim, uma pergunta séria, que se você não tivesse a compreensão, você falharia em responder. Ele disse, Gutenberg, me diga uma coisa, lá em João capítulo 14 diz assim, Jesus diz assim, eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar. Gutenberg, ele estava dizendo que vinha buscar os discípulos. Ele vinha buscar com quem ele estava falando. Ele disse que vinha buscar aqueles com quem ele estava falando. E aí? Eu disse, olha, veja só. Quando Jesus disse, voltarei para vir vos buscar, é porque Cristo vai voltar a segunda vez nas nuvens. E estes discípulos de Cristo, apóstolos que conviveram com ele, vão ressuscitar. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, estaremos em comunhão com estes que ressuscitou, e juntamente com estes que ressuscitou, subiremos ao encontro de Cristo nos ares. Então ele vem buscar aqueles apóstolos também. Verdade. Então ele vem buscar aqueles apóstolos. Ele vem buscar. Porque eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós seremos transformados. Todos nós teremos corpos glorificados e iremos ao encontro de Cristo nos ares. Não é isso? Então, eu respondi para a pessoa. Aí você vai compreender. Deixa eu só ler aqui o que o irmão Brando disse na íntegra, nas fitas, na Era Laodiceia, no parágrafo 46, pregado em 11 de 12 de 1960. Cremos que a igreja de Laodiceia começou no ano de 1906 e eu predigo. Agora recorde, predigo, especialmente vocês que escutam as fitas. Agora preste atenção, especialmente vocês que escutam as fitas. Tem um povo especial que escuta as fitas que vai entender claramente. Não digo que será, mas predigo que terminará por volta de 1977. Que a igreja entrará completamente em apostasia e ela será vomitada da boca de Deus. E a segunda vinda ou o rapto de Cristo pode vir a qualquer momento. Agora poderá falhar por um ano
Pode falhar por 20 anos, poderá falhar por 100 anos. Não sei quando, mas somente predigo isto segundo uma visão que ele me mostrou. E tomando o tempo da maneira que está progredindo, eu digo que vai ser em algum momento entre 1933 e 1977. Ao menos esta grande nação vai entrar em uma guerra que vai fazer voar em pedaços. Bem, agora isso está muito perto, está bem próximo. E eu poderia estar equivocado. Estou predizendo. Se todos entendem, diga amém. Bom, eu e você e os verdadeiros crentes dizem amém, porque nós entendemos o que ele quis dizer da predição. Se eu só completar só esse raciocínio aqui para eu passar para vocês. Estou falando muito, eu não sei se eu estou falando muito rápido, estou falando muito, mas deixa eu completar só aqui o raciocínio para vocês entenderem. Então veja, o irmão Branham fez uma predição quando ele falou nas fitas. Por isso que eu sempre vou carregar comigo em ouvir as fitas do irmão Branham para ver o que ele diz nas fitas. O que ele diz nas fitas. Eu não vou por o que terceiros falaram, porque é extremamente perigoso. Olha só, eu estou aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou aqui com duas Bíblias, vocês conseguem ver aí, né? Ó, sim. Uma Bíblia BJK, King James, e uma Bíblia King James também. Uma Bíblia King James, todas as duas. Só que esta é adulterada. E esta não é adulterada. Essa daqui é da BV Books. Essa daqui é da Casa Publicadoras Paulista. Olha, essa daqui é um adultério puro. Eu comprei essa Bíblia aqui porque ela tem a letra jumbo para que eu pudesse ler à noite. Já que eu estou com dificuldade de enxergar de perto. Preciso de uma letra maior. Onde não tem muita claridade, eu estou com dificuldade de enxergar de perto. Então veja, essa Bíblia aqui diz em Gênesis capítulo 4 que Eva teve relações sexuais com Adão e teve Caim, depois voltou a ter relações com ele e teve Abel. Está errado esse adultério, gente. Essa daqui diz que foi só uma coabitação e nasceu dois. Essa adulterada diz que eles não são gêmeos. Essa daqui, nós sabemos que eles são gêmeos de pais diferentes. Nós entendemos isso pela revelação, que são gêmeos de pais diferentes. Ou seja, eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Talvez seja isso que revolta muita gente que existe no mundo. É que nós temos a mesma mãe, mas não temos o mesmo pai. As pessoas, os revelados têm um pai. Quem é o nosso pai? Deus. Mas os que não são, não têm um pai. O pai deles é o diabo. Então veja, isso revolta muita gente. Agora veja. Só voltando aqui para a gente concluir. Já estamos quase 1 hora. Eu creio assim, o que o irmão Branham falou na íntegra. Porque o irmão Branham, ele deixou uma coisa certinha para nós assim, ó, bem clara. Talvez alguns irmãos não concordem comigo nisso aí, que às vezes eu falo, algumas partes do livro As 7 Eras, eu falo contra. Mas isso não vai interferir na nossa fé. Disse assim, ó, o irmão Branham disse assim, na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, ele disse, ó, Moisés disse, agora as palavras que eu vos tenho falado, chamo do céu e a terra como testemunha contra vós. Se você aumentar uma coisa a isto, ou tirar uma palavra disto, você não ficará na terra onde o Senhor tem dado. Assim digo eu, no nome de Jesus Cristo, o William Branham dizendo, não aumente uma coisa, não tome nem ponha suas próprias ideias nisto. Diga somente o que está dito nestas fitas, faça somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Não aumente isto. Eu não estou botando o parágrafo na tela para não interromper a nossa live aqui, certo? Mas eu vou botar no YouTube, todos esses parágrafos aqui que nós lemos, eu vou botar lá para que as pessoas vejam. Então veja, olha, diga somente o que está nas fitas, não acrescente nada disto. Não acrescente nada. E Moisés falou, se vocês também acrescentar ou tirar, vocês não vão herdar a terra que será dada a vocês sob juramento. Então observe só, Moisés disse, a terra onde o Senhor tem dado, para não ficares fora da terra, para você não ficará na terra onde o Senhor tem dado. Agora observe só, o irmão Branham predisse e não profetizou. Isso aqui está claro, nós já entendemos, os algozes, se não quiser entender, não vai entender. Para reforçar isso aqui, o irmão Branham disse na mensagem
perguntas e respostas, ele disse: eu não sei quando isto acontecerá. Perguntas e respostas número 2. Na mensagem perguntas e respostas número 15, o irmão Brando disse: eu não sei e ninguém sabe quando Cristo vai voltar. Na mensagem do sétimo selo, 321, o irmão Brando disse: qualquer um que disser que sabe estará errado. E na mensagem do sexto selo, o irmão Brando disse: eu não sei quando acontecerá a vinda de Cristo. Então aqui, você pega um texto, vai pegar o contexto, quando o irmão Selvo leu aí as 70 semanas de Daniel, nunca diga que eu disse que profetizei a vinda de Cristo para 77. Pegou o contexto, reforçou. Eu peguei aqui mais 4 mensagens, só peguei 4. De 20 que eu li, de 20, só peguei 4. De 20, para ele dizer que nunca disse que saberia a data que Cristo voltaria. Os céticos estão dizendo que o William Branham disse que profetizou a vinda para 77. Mas aqui nós temos o texto, temos o contexto, que ele nunca profetizou a sua vinda para 77. Mas baseado no que ele estava vendo, ele predisse. Baseado no que eu e você estamos vendo, nós podemos dizer que não vai durar mais 30, mais 40 e nem mais 50 anos. Mas também nós não sabemos qual é o dia e a hora. Amém? Vamos, irmão Fabrício, para a gente concluir, irmão Fabrício, depois irmão Sélvio, com a palavra, e nós vamos concluir. Falei muito, mas vamos lá. Sabe? Mas aí agora sempre esteve claro, né, para o Filho de Deus, né, que não arriscaria um assíduo do Senhor, que Deus não tinha mostrado para ele, né? Mas, como o Senhor disse, mostrou muito bem, né? O profeta nunca falou o assíduo do Senhor. Nunca, aí não tem brecha para isso. Irmão, olha, é como o profeta disse, se você quiser olhar para ver o mal, o diabo vai mostrar muita coisa errada. Até na Bíblia. Por que muitos denominacionais veem contradição na Bíblia? Eu estou falando com uma mulher hoje, a mulher disse, não, falei sobre uma mulher pregadora, uma pastora. A aberração que ela disse. Não, Paulo, quando falou que as mulheres não podiam pregar, em 1 Coríntios 14, aquilo era Paulo, não era o Espírito Santo, não. Paulo não era o Espírito Santo, não, era Paulo. Eu disse, como é que é? Agora me deu uma dor no rim aqui, tão grande, senhora, que eu estou aqui para não viver. A senhora quase me mata agora, deu uma dor aqui no rim aqui, senhora. E eu fazendo de bobo, não tem aquela hora que você está fazendo com as pessoas fazendo de bobo que não conhecia nada, sabe? Já fazendo isso com ela. E, senhora, a senhora não vê isso aqui, não, tal. Não me identificasse que era crente, sabe? Que era cristão, nem pregador. E ela soltou a corda assim, eu disse, rapaz, meu Deus. Sabe, é isso que fizeram com a mensagem. E aí o Moreno falando que é dele, né, uma expressão dele ali, como você explicou muito bem, pastor, eu posso fazer, Jesus vai daqui a 50 anos, ele não demora daqui a 10 anos, eu posso dizer. Eu não posso, eu posso dizer, ele não demora daqui a 5 anos, sei lá. O Moreno diz, viva como se ele viva como se ele viesse a qualquer minuto, aliás, viva, e trabalhe como se ele viesse daqui a 100 anos. É o que o senhor tem que estar esperando, é a vinda de Cristo para qualquer minuto. Agora, é claro que a gente vê como é que estão as coisas, faltando algumas coisas acontecerem, e está faltando. É o homem do pecado, tomar lugar, né? Tem algumas coisas que tá. Mas aí acontece de um minuto para outro. Isso aí não é problema para. As escrituras se encaixam em uma hora para a coisa acontecer. Isso aí não é problema para Deus, não. Quando depois ele vier, está tudo pronto. Irmão, quem crê na Bíblia é bom, quem tem a revelação é coisa boa, sabe? Agora, quem vive de difamação, o difamador, ele tem um espírito cruel, mas não edifica ninguém. Ele é um infeliz, que eu sei que essas pessoas são infelizes, não tem como alguém... Porque daqui a pouco vão colocar de discreto a Bíblia. Porque já estão batizando o nome da Trindade, né, por aí. Já se batizam no nome da Trindade, já crê na Trindade. Então não tem mais o que para onde isso, isso já está no fundo do poço. Então, meu amigo, o que é que vamos esperar desse povo, não? Mas também, o que é que vamos esperar desse mundo? A gente pode esperar coisas boas de vocês, do Senhor, do céu. Eu posso esperar coisas boas. Mas de ímpio, de pecador, incrédulo, meu Deus do céu. Shalom a todos, né, irmão? Encerrando aqui para todos. Shalom a todos, Deus abençoe a todos. E quem for ouvir, ore. E tiver alguma pergunta, alguma indagação, não vá buscar esses homens, não. Procura a gente aqui, a gente está... Sabe, a gente está disponível para, de acordo com a palavra e através do Espírito Santo, ajudá-los. Né? Se vocês, irmãos aqui do nosso ministério aqui, do ministério do pastor aí, alguém que tem a gente como
irmãos, pregadores, é só falar conosco, né, irmão Selvo? Nós temos imenso prazer de poder ajudá-los. Não é trazê-los para nós, não. Para fazer proselitismo, não. As pessoas têm medo de ouvir a mensagem. Não, que esses pregadores lá querem tirar a boda. Não, nós queremos levar as pessoas para a Bíblia. Porque o herege é assim, sabe? Ele nem dá o alimento certo para as pessoas. Quando as pessoas conhecem a verdade, vão falar para eles, eles já difamam. Eles é assim. E os isentões, do mesmo jeito. Ele não tem coragem de falar a verdade, fica na surdina, nos bastidores. Aí quando aparece alguém para combater o Golias, né? Porque os irmãos de Davi também não tinham coragem também não, mas quando ele chegou lá, ei, que aí, já vem, como se diz assim, vem se mostrar aqui, já vem, né? Os irmãos de Davi, que era o Abinadab, aqueles outros ali também, não tinham coragem também não. Mas quando Davi foi para enfrentar o inimigo, eles começaram a difamar, a falar mal. Eles nem tinham coragem para incentivar e fica na surdina, né? E o Saul é os covardes. E o Golias é o inimigo, né? Então, Deus abençoe a todos. Eu acho que foi de bom tamanho, já estamos com 1h07 aí. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Irmão Selvo. Então, meus irmãos, é isso aí, né? Foi mais uma live. A gente ficou falando vários temas aí que ficam acusando. Essas aberrações que saem aí, né? De pessoas que, como eu estava dizendo ali, lendo a mensagem, o rei rejeitado. Hoje o rei tem sido rejeitado, porque as lideranças, né, e eu digo as lideranças pastores, né, porque o pastor é o líder de uma igreja local, né, senão não seria pastor, né. A liderança deveria estar cheia do Espírito Santo, cheia dessa mensagem, trazendo a essência das Escrituras, porque foi isso que a mensagem trouxe, a restauração das Escrituras para o povo. Antigamente, né, isso eu digo antigamente que eu sou de 2009 que eu conheço essa mensagem. Mas alguém decidia não caminhar mais na mensagem, sabe o que eles faziam? Eles não conseguiam entrar em denominação, mas respeitavam a mensagem. Respeitavam, sendo pastor, da maneira que for, eles respeitavam, porque eles viam que se tinha alguma coisa de Deus na terra, tinha que estar nesse povo dessa mensagem. Aí hoje, a gente vê o caos que está, mas o que eu quero dizer para os irmãos, sem deixar essa mensagem, né, final, é que a mensagem em si, o que o profeta William Branham trouxe, ela não é denominável. Ela é indenominável. Pessoas pegam e podem querer misturar, né? Por isso que Jesus falou, cuidado com o fermento. O que é? Cuidado com o ensinamento, com ideia e pensamento de homens. Mas eu sou livre. O pastor Gutenberg é livre, o pastor Fabrício é livre, cada um que está assistindo a live é livre para pegar a sua Bíblia e pegar a sua mensagem e fazer a prova real. Tirar a prova real. Será que é verdade, né? Vou tocar no assunto que nós falamos aqui, que um pastor não pode ser casado 2 vezes? Será que tem respaldo na Bíblia? Será que o profeta William Branham diz isso? Será que é verdade que não pode casar de novo? Ali, Mateus 19:5, Mateus 5:5, Jesus fala assim, ó, pode um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou, não, a não ser por fornicação. Então, um homem que casa com uma virgem, ele está ligado com ela pelo sangue o resto da vida, nem que se separe, nem que ele decida, olha, eu não tenho mais nada a ver contigo, eu não te aguento mais, a mulher fala isso para o homem, eles têm que saber que eles estão ligados eternamente, eles vão responder por esse elo de sangue que eles tiveram aqui na Terra. Agora, se uma mulher, antes de casar, perdeu esse véu, né, e eu acho que os irmãos estão me entendendo, né, perdeu esse véu antes do casamento, aí o marido descobrindo depois, se ele não escolher redimir, né, porque aí que tá a graça da coisa. É a mulher confessar, olha, eu tive isso, e o homem decide redimir, aí tudo bem. Mas se ele descobre depois que foi enganado, ele pode repudiar, isso é ensinamento da mensagem. Ele pode repudiar ela por fornicação de casar de novo. Mas a prova real, né, é pegar a Bíblia e a mensagem. A gente está aqui defendendo e mostrando a nossa fé em relação à mensagem de William Marion Branham, desse profeta,
E tem outros do outro lado acusando, e tem os neutros, né, os que ficam em cima do muro ali. Pega tudo que estão falando, né, que nem Paulo disse, escuta de tudo, retém o que é bom e deixa passar o mal. E tu vai ver que vai ficar só essa mensagem juntamente com a Bíblia. Deus abençoe, foi um privilégio estar participando aqui, sempre é muito bom estar aqui com os irmãos, aprendendo bastante com as analogias, com os pensamentos dos irmãos, e o melhor de tudo, irmão, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria junto. E eu vejo que os irmãos têm o Espírito Santo e que os irmãos têm essa mensagem como guia, né, como colírio, né, como diz as escrituras ali em Apocalipse 3, o colírio, né, para a gente lubrificar nossas retinas espirituais e poder enxergar melhor e descansar melhor em cima da Bíblia. É o que a mensagem faz, a gente descansar em cima da Bíblia. Deus abençoe. Amém, amém, amém. É só para concluir aqui, todos os temas que citamos, nós falamos sobre eles, só a questão aqui da questão lá dos tubarões, de Billy Paul, que eu não falei, eu já tenho vídeos gravados sobre isso, as pessoas podem assistir, né, lá no canal, mas que a gente deixa claro que, e vou desafiar aqui todos os escépticos, incrédulos, tudo, me dá somente um parágrafo que o irmão Brana falou isso, e eu acredito naquilo que você está falando. Somente um, mas eles não têm. Então, nós não vamos mais entrar mais nesse assunto, porque já falamos, pregamos e mostramos claramente. Diga somente o que está nas fitas. E mostre se o irmão Brana falou, e eu acredito naquilo que você está dizendo. Mas se não, por terceiros, fulano falou isso, fulano falou aquilo no livro tal, isso para mim não bate, não cola, não dá certo. Então que Deus abençoe grandemente a todos, grandemente, foi um prazer estar de volta com vocês e esperamos que seja de ajuda, sabe? E se tiver aqueles que estejam assistindo, se tiver algum irmão, algum pastor que seja desabrigado, vou usar esse termo aqui, desvinculado de sistemas, e queira participar conosco da live, você que é um pregador, que realmente está centrado dentro da mensagem, quer compartilhar também, fala conosco aqui que a gente põe você aqui para falar conosco e é mais um guerreiro para a batalha. Não é isso? Que esteja desvinculado de sistema, que não tenha um pastor sobre você, assim, um pastor sobre outro pastor. Eu tenho várias pessoas aqui no meu WhatsApp, pastores, são boas pessoas, mas eles têm um pastor dominando eles. Aí complica. Aí complica. Sabe? Aí tem aquele pastor cabeça que ele é subordinado de tal forma que fica complicado. Aí não dá para colocar aqui na live porque fica complicado. Um pastor sobre outro fica complicado. Então que Deus abençoe grandemente a todos. Um shalom e um forte abraço a todos. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Shalom. Deus abençoe. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.